Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 13 de novembro, terça-feira, vamos falar sobre hepatite C. Exatamente, uma doença silenciosa que pode levar anos para se manifestar em nosso organismo. E muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre esta doença. Portanto, o programa de hoje é imperdível. Vamos antes para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Valquíria de Oliveira e seus familiares, moradores do bairro Jardim Cerejeira. Um abraço a todos vocês aí no Jardim Cerejeira, seu Antônio e toda a família. Também para Luzia de Fátima e seus familiares, moradores do bairro São Conrado. E para a dona Fátima das Empadinhas. Ela já é famosa lá no bairro Oliveira 3. Ela me acompanha desde o meu início, quando eu fazia uma ponta no programa Sem Limites. E eu vou dizer para a senhora, dona Fátima, eu é que sou seu fã. Sou fã das suas empadinhas, sou fã do seu carinho, do seu abraço, do seu amor. A senhora tem nos demonstrado muita fé, está vencendo mais uma etapa aí da sua doença. Eu tenho certeza que Deus vai te proporcionar a vitória, porque a senhora é uma mulher de fé. Um beijo no seu coração. A hepatite C é uma infecção no fígado causada por um vírus. A doença pode se desenvolver no organismo durante anos, sem apresentar sintomas, mas ao longo do tempo pode levar a danos permanentes no fígado, como cirrose, câncer ou até mesmo o comprometimento total do órgão. Por isso, apesar de ser uma doença grave, é possível viver com ela sem grandes alterações no seu dia a dia. E sobre este assunto vou conversar com um especialista, ele que é infectologista, Dr. Maurício Pompilho. Boa tarde, Dr. Maurício. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, já fazia um tempo que a gente queria trazê-lo aqui. Dr. Maurício Pompilho é irmão de um grande amigo meu de faculdade, o Maurílio Pompilho. Leve o meu abraço a ele e toda a sua família. Mas eu começo lhe perguntando, o que vem a ser hepatite C? Bom, a hepatite C é uma doença infecciosa causada por um vírus que leva o mesmo nome, que é o vírus da hepatite C. E cerca de 170 milhões de pessoas são portadores dessa doença no mundo. O que chama a atenção é que é uma doença que, na grande maioria das vezes, é uma doença silenciosa. A pessoa é portadora desse vírus no organismo, lentamente ele vai agredindo o fígado, porém, só numa fase muito avançada é que manifestam os seus primeiros sinais e sintomas. Quantas pessoas têm no mundo essa doença? Cerca de 170 milhões de pessoas são portadoras do vírus da hepatite C. Vocês prestaram atenção? Não é brincadeira, não. E ele é especialista nisso, ele sabe o que ele está falando. Por isso que eu fiz questão de repetir. 170 milhões de pessoas no mundo são portadores do vírus da hepatite C. Quer dizer, se você vacilar, por isso que você presta atenção no programa de hoje. Nós vamos falar como é que transmite, como é que é feito, o que deve se fazer para prevenir, se tem vacina. O programa é bom. E essa doença é uma doença silenciosa que está vindo a galope. Já faz alguns anos que ela foi diagnosticada e dali para frente já viu que tomou conta. Então vamos prestar atenção. Doutor Maurício, como é que ela é transmitida? Porque a gente sabe que tem algumas hepatites que são transmitidas por transfusão do sangue, outras por relação sexual, outras pela saliva, outras pelas fezes. A hepatite C, como é transmitida? Bem, a principal transmissão da hepatite C está relacionada ao sangue. Então, qualquer quantidade de sangue ou material que contenha um sangue é possível a transmissão. Então, pessoas que receberam transfusão de sangue num passado onde não havia o controle dos bancos de sangue. E isso não é raro, porque na década de 90 é que essa hepatite foi identificada. Então, as pessoas que receberam sangue antes de 1994, elas podem ter sido infectadas pelo vírus da hepatite C e devem fazer o exame para saber se são portadoras ou não. Outras situações que não a transfusão de sangue, mas procedimentos cirúrgicos, ou odontológicos, onde o material não tenha sido adequadamente esterilizado, também é um risco para transmissão. Pequenos objetos cortantes,
como um alicate de unha, uma lâmina de barbear. E, infelizmente, culturalmente, nós compartilhamos esses objetos no domicílio, o que não deve acontecer. Às vezes a mulher depila a sua perna, o filho ou o esposo faz a sua barba, e essa prática ela não é recomendada. Cada pessoa que utiliza um objeto cortante tem que ser de uso exclusivo seu, assim como fazemos com a escova de dente. A gente não divide a escova de dente, né? E é importante que as mulheres, ou mesmo os homens, que costumam frequentar um salão para fazer as unhas, leve o seu alicate, o seu objeto cortante seja de uso exclusivo seu. Mesmo que lá no salão onde você frequente tem uma estufa, informa para você que é esterilizado, leve o seu material, isso certamente é muito mais seguro. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu já dividi a escova de dente com a minha mulher. Às vezes acontece. Mas eu beijo ela na boca e tal, então tá tudo bem. Mas não deve, como ele disse. É importante que você faça esse controle, principalmente naquilo que vai em relação ao sangue, estar em contato com algum ferimento que você possa ter. É possível diagnosticar a doença antes mesmo dos primeiros sintomas, das primeiras manifestações da hepatite C? Certamente. É feito um exame de sangue simples, entretanto tem que ser específico para o vírus da hepatite C. Então, qualquer profissional de saúde médico que você for na unidade de saúde mais próxima de sua casa, você pode falar, olha, eu queria saber se eu tenho hepatite, o médico solicita esse exame, você colhe e fará. Então, ele tem que ser específico, um teste ou sorologia para hepatite C. Mais recentemente, nós temos no mundo, e principalmente no Brasil, implantado o que a gente chama de teste rápido. Então, é um exame que é feito com uma fita e colhe sangue digital da ponta do dedo, fura o dedinho lá, e é possível realizar esse teste. Então, em Campo Grande já há serviços que oferecem esse teste gratuitamente, que são os centros de testagem e aconselhamento. Esse exame fica pronto em apenas 15 a 20 minutos, você já pode sair do local. Fez um furinho ali, igual da diabetes, já sabe. Perfeitamente. A pessoa que aplica o teste, ela está habilitada para aquilo, ela tem condições de te dar o retorno, dizendo se a sua sorologia é positiva ou negativa. Qualquer hepatite? Ele é específico. Existe o teste rápido de C, assim como tem para o HIV também, né? Doutor Maurício, existe tratamento disponível para hepatite C? Ou é igual, está em estudos, estão testando? Como é que está isso daí? Existe sim, mas o tratamento não é fácil. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, nem todo mundo precisa usar o remédio. O fato de eu ser portador do vírus C não me habilita imediatamente a tomar uma medicação. Eu tenho que fazer exames, passar por um especialista para saber o grau daquela infecção no meu organismo. Pessoas que já apresentam uma certa inflamação do fígado, elas são então classificadas para o tratamento, que é baseado em comprimidos e injeções 3 vezes por semana, 1 vez por semana, subcutâneas, com um período de duração aproximadamente de 1 ano. Mas é um tratamento que tem efeito colateral. Algumas pessoas passam mal, podem ter febre e outros sintomas. Então, a gente seleciona as pessoas que devem realmente fazer o tratamento, porque já apresentam sinais de inflamação. Vocês entenderam, né? Esse programa, doutor Maurício, a importância dele é porque nós já recebemos muitos e-mails e cartas falando da hepatite C. E algumas vieram falando que a pessoa adquiriu por conta de uma relação sexual. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer é muito importante. Qual é a chance de transmitir ou ser infectado pelo vírus durante uma relação sexual desprotegida? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. E o tema hoje, para lá de importante. Estamos falando de uma doença que até pouco tempo não se sabia nada, nem se ouvia falar dela. Eu que me formei em 1986, não tive nenhum conhecimento dela. Ela foi já descoberta na década de 90. E estamos aqui falando da hepatite C. Estamos com um especialista, um professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele que é infectologista, Dr. Maurício Pompilho. Dr. Maurício, eu lhe perguntei no bloco anterior, qual é a chance de se transmitir ou ser infectado pelo vírus da hepatite C
através de uma relação sexual desprotegida? Bom, é importante esclarecer que existe sim possibilidade de transmissão por sexo. Entretanto, ela não é a principal forma. Então, estudiosos da área estimam em torno de 5% a chance de transmissão por via sexual. Isso comparando todas as pessoas que pegaram hepatite C, quantos por cento adquiriram pela forma sexual? Em torno de 5%. É difícil a gente estimar numa relação eventual, sem proteção, naquela relação qual é o risco. Porque nós precisaríamos fazer testes e monitorar pessoas, o que a gente não vai fazer porque se sabe que aquilo tem risco de transmissão, você não vai expor a pessoa a um risco para provar isso de forma estatística ou por pesquisa. Mas, entre os portadores, cerca de 5% aproximadamente foi por transmissão sexual. Eu gostaria de aproveitar, então, e dizer o seguinte. A minha tese de doutorado, que foi em hepatite C, eu trabalhei com população prisional. Então, nessa população, existem outros riscos de transmissão. Por exemplo, nós falamos do sangue, mas o uso ou compartilhamento de agulhas e seringas por droga injetável. Então, isso tem muita chance, comparativamente, para a transmissão do vírus C. E outra forma, então, em menor quantidade de sangue, é a confecção de tatuagem quando o material não é descartável ou quando o tinteiro é reutilizado. Porque também já foi isolado o vírus no frasco de tinta que se utiliza para fazer a tatuagem e ele pode durar mais de 30 dias. Então, eu usar um frasco de tinta e utilizar para uma outra pessoa, mesmo que eu descartei a agulha, a seringa que estou fazendo, né, o instrumental que eu estou utilizando, se eu reservar e eu contaminei naquele frasco, aquela tinta ainda pode conservar o vírus com risco de transmissão a outra pessoa por aproximadamente 30 dias. Então isso é importante dizer quando aquelas pessoas que optam por fazer uma tatuagem, além do material descartável, tem que confirmar se também a tinta foi reservada para uso exclusivo dela, né? Mas é muito bom ele falar isso, até porque tem uma lei municipal de minha autoria que faz com que os estúdios dos tatuadores e daqueles que colocam piercing tenham toda uma sequência de coisas que devem ser feitas, que devem ser exigidas pela vigilância sanitária. Então eu já estou dizendo aqui ao vivo e a cores, eu vou me inteirar disso, vou chamar a representante hoje dos vigilantes sanitários do município de Campo Grande, a senhora Cleide, para que possamos dar uma verificada nisso, porque eu já vi estúdio de tatuagem, os tatuadores utilizando a mesma tinta. Então isso é importante que um especialista, um infectologista, é um médico especialista somente em doenças infecciosas, e a hepatite C é uma delas. Então nós vamos verificar isso, irmão, o senhor pode ter certeza, porque aí coloca em risco a vida de todos que por lá passam. 30 dias pode ficar o vírus dentro do tinteiro. Então nós vamos verificar isso, nem que tenha que fazer um adendo na nossa lei, nós vamos estar verificando isso. A evolução da hepatite C. Alguns dizem que pode evoluir para cirrose, para o câncer de fígado. É verdade isso? É verdade. É importante entender o seguinte, de todo mundo que pega o vírus da hepatite C, apenas 15% vai se curar espontaneamente. 85% a 90% ficam crônicos. Entre as pessoas que ficam crônicas, cerca de 1/3 evoluirão para cirrose. E muitos desses com cirrose evoluirão para câncer de fígado, caso não seja feito tratamento adequado em tempo hábil. E alguns têm que ir para o transplante de fígado? Sim. Com o tratamento, nem todo mundo vai se curar, porque o tratamento não é 100%. Cerca de 50%, e agora com os novos medicamentos, podemos chegar a 70% de cura. Entre 40% a 70% de cura. As pessoas que já descobrem a doença numa fase muito avançada, que não é mais possível a terapia específica, uma das alternativas certamente é o transplante hepático. Existe vacina contra hepatite C? Se existe, tem na rede pública, é só em particular? Explica para todos nós do Mato Grosso do Sul. Não há em nenhum local do mundo vacina disponível para a população em relação ao vírus da hepatite C. Nós temos vacina para hepatite B, nós temos vacina para hepatite A, mas para C ainda não. Apesar de que há pesquisas nesse sentido. Mas acreditamos que teremos ainda longos anos antes de conseguir realmente uma vacina efetiva. Então é melhor você prevenir de outras formas, porque vacina para hepatite C não tem.
Doutor Maurício Pompilho, quero te agradecer a presença, fiquei muito feliz em entrevistá-lo. Já sou seu fã faz tempo, sei do bom trabalho que você desenvolve lá no Hospital Universitário. Eu tenho a minha irmã Heloísa lá, que é auditora. Eu te conheço já há muitos anos e fico feliz em você estar aqui levando informações para o povo do Mato Grosso do Sul, o telespectador do Médico da Família. Sucesso na carreira, na família, e estamos sempre de portas abertas. Obrigado, uma boa tarde a todos. É isso aí. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. Denúncias também. O nosso e-mail, médicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Se quiser falar pelos nossos telefones, anote aí. O nosso fixo, 3326-4434 ou 9816-1648. E em breve teremos a revista do Programa Médico da Família. Tanto a revista para as clínicas, consultórios médicos, odontológicos, clínicas de fisioterapia, de fonoaudiologia e também a revistinha que vai estar circulando em todos os bairros de Campo Grande. Porque o nosso compromisso é e sempre será de muita fé e muita saúde. Acabou. Não, tem a reflexão do dia de hoje. Você está esperando. Você sabe que o Espírito Santo de Deus tem um recado para você que está me assistindo. Exatamente você que está aí sentadinho, sentadinha, quietinho, esperando esse momento. Às vezes você, criança, que estava bagunçando e ficou esperando porque ouviu tocar essa música maravilhosa. Pode ter certeza que a reflexão vai mudar a sua vida. E ela diz o seguinte: às vezes nos perguntamos, o que eu fiz para merecer isso? Ou, por que Deus tinha que fazer isso justo comigo? Aqui vai uma belíssima explicação. A filha dizia à mãe, como tudo ia errado, ela não se saíra bem na prova de matemática. O namorado resolveu terminar com ela e a sua melhor amiga estava de mudança para outra cidade. Em horas de amargura, a mãe sabia que poderia agradar a filha preparando-lhe um bolo. Naquele momento não foi diferente. Abraçou a filha e levou-a à cozinha, conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero. Logo que a mãe separou os utensílios e ingredientes que usaria e os colocou na mesa, perguntou à filha, querida, quer um pedaço de bolo? Mas já, mamãe? É claro que quero. Seus bolos são deliciosos. Então está bem, respondeu a mãe. Tome um pouco desse óleo de cozinha. Assustada, a moça respondeu, credo, mãe. Que tal, então, comer uns ovos crus, minha filha? Que nojo, mãe. Quer, então, um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? Mãe, isso não presta. A mãe, então, respondeu, é verdade. Todas essas coisas parecem ruins sozinhas. Mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas fazem um bolo delicioso. Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta, por que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis? Mas Deus sabe que quando Ele põe todas essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar nele. E todas essas coisas ruins se tornarão algo fantástico. Deus é louco por você. Ele te manda flores em todas as primaveras. Faz nascer o sol todas as manhãs. E sempre que você quiser conversar, Ele vai te ouvir. Ele pode viver em qualquer lugar do universo. E Ele escolheu, sabe aonde? O seu coração. Abra as portas para que Deus possa viver aí. Abra as portas para que Ele possa reinar no seu coração. Deixe com que Deus coloque as batidas do seu coração a serviço de todos que te cercam. Deixe com que Deus dê rumo aos seus passos. Deixe com que Deus enxergue aquilo que os seus olhos não conseguem mais ver.
Deixe com que Deus sinta o perfume das flores que há muito tempo você não sente. Deixe Deus derramar as lágrimas que às vezes te fazem ficar triste. Mas deixe com que Deus possa ser tudo aquilo que você deseja. Porque aí sim, no momento certo, o bolo da felicidade estará à sua disposição. Pense nisso. Você sabe o quanto eu desejo que você seja feliz. O quanto eu desejo que você encontre a felicidade. Não deixe escapar mais essa oportunidade que o Espírito Santo de Deus fez com que eu falasse dentro do seu coração. Abre as portas do seu coração para o Deus maravilhoso, o Deus do impossível, habitar e mudar a sua vida. Pense nisso, mude de vida. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite para lá de maravilhosa. Eles já estão aí do seu lado, eles estão ao seu redor, e você sabe bem quem são. Os anjos de Deus. Fiquem com eles, que eles possam realmente estar sempre cuidando da sua vida e dos seus familiares. Um beijo no seu coração. Até amanhã, quando vamos falar sobre catarata. Até lá!